Olá, eu sou Alexandre Machado e você está no canal da Igreja Primitiva Cristo é a Salvação. Como você deve saber, este é um canal cristão com foco na pregação da Palavra de Deus. Com certeza nós teremos aqui futuramente vídeos com propósito evangelístico para alcançar aquelas pessoas que ainda não se converteram ao Senhor Jesus. Mas no vídeo de hoje eu quero trazer uma mensagem específica para a igreja. Nós vamos ler o texto de Ageu, no capítulo 1, os versos 1 a 4 e 7 a 8. Vamos lendo a versão NVI, Nova Versão Internacional. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Deus tem um propósito eterno, o qual ele vai cumprir com certeza. A palavra do Senhor em diversos textos nos mostra que ele é soberano sobre a terra, os céus, sobre todo o universo, toda a sua criação. Ele diz que faz todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, não pede autorização e nem conselho para ninguém. No Salmo de número 2, os versos 1 a 2, a palavra nos mostra que os homens até podem tentar se revoltar contra a vontade soberana de Deus, mas não conseguem. Diz assim o texto: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso nos faz lembrar daquela ocasião em que Saulo, a caminho de Damasco, tem um encontro com o Senhor Jesus e Jesus diz para ele por que ele estava se debatendo contra os espinhos, ou seja, por que ele estava lutando contra a vontade de Deus, o que é inútil. Então Deus, ao implantar o seu reino aqui na terra, isso acaba entrando em choque com os homens que, por renunciarem ao reinado de Deus, tentam estabelecer o seu próprio reinado sobre si mesmos e sobre os outros. E com isso acabam abrindo espaço até mesmo para Satanás reinar sobre eles. Deus, para cumprir esse propósito, ele não depende de nós, mas por graça ele nos convida a participarmos desse propósito, para que nós também desfrutemos dos resultados, dos benefícios disso, das glórias, das vitórias que isso vai trazer. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9, um texto bastante conhecido, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando ele diz que nós somos propriedade exclusiva, ele nos mostra que nós somos separados, que nós fomos chamados, tirados deste mundo. Nós saímos do reino das trevas e passamos para o reino da luz. E como separados, como tirados, não somos convocados somente a desfrutar e viver esse reino como filhos, mas também como soldados. E como exército que somos, nós não podemos nos distrair com as coisas desse mundo. Por que eu estou enfatizando tanto isso, essa distinção entre nós e o reino das trevas? Porque, infelizmente, nos últimos dias a igreja, de um modo geral, não tem mais se separado do mundo, não tem mais se apartado das coisas desse mundo. Mas a palavra nos exorta, por exemplo, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, os versos 14 a 16, diz o seguinte: Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos porque eu sou santo. E o que são
então esses maus desejos, essas paixões carnais que a Bíblia nos ensina. Ultimamente nós temos vivido tempos muito difíceis, porque temos abundância de recursos e escassez de solidariedade verdadeira. Temos abundância de informação que antes era rara e acessível somente a poucos. Hoje, mesmo estando na palma das mãos praticamente todos, existe uma escassez de sabedoria. As pessoas sabem muito pouco o que fazer com essa informação que têm. Temos uma abundância de comunicação. Ferramentas de comunicação existem as mais variadas possíveis, mas nós temos uma escassez de intimidade, de relacionamentos íntimos, profundos e sinceros. Temos também uma abundância de lazer, mas mesmo assim temos uma escassez de alegria. As pessoas estão cada vez mais enfadadas, cada vez mais tentando preencher o vazio do seu coração com coisas e mais coisas, e nós sabemos que a única coisa que preenche realmente o vazio do coração é a verdade de Deus, a salvação em Cristo Jesus. E isso que tem acontecido é característica de uma coisa chamada individualismo. As pessoas entram numa zona de conforto, buscando a sua própria comodidade, buscando o seu próprio eu, satisfação do seu próprio eu. No texto que nós lemos de Ageu, nós vemos que essa preocupação excessiva com o eu, infelizmente, não é exclusividade somente do mundo. Até o povo de Deus acabou se contaminando com isso. Nós perdemos nossa visão de reino, de eternidade, de propósito. Outra coisa que acontece como consequência dessa preocupação excessiva com o eu é que nós nos importamos demasiadamente com a opinião dos outros. Criamos em nós um senso de autopreservação exacerbado, um melindre, um mimimi. Se as pessoas nos ofendem, nós nos magoamos com muita facilidade e acabamos por nos esquecer de que o mundo vai nos odiar mesmo se nós somos de Jesus, se nós temos a luz de Cristo em nós. O próprio Jesus nos advertiu que se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque eu vos tirei do mundo, disse ele, vocês são odiados. Então nós temos que nos lembrar que as trevas e a luz nunca vão ter nada em comum mesmo. Nós não temos que nos preocupar em ter uma reputação perante o mundo, mas nós temos que nos preocupar em ter testemunho. Não nos importar com a opinião dos outros não quer dizer que nós vamos viver em pecado sem dar atenção para as advertências e críticas que vêm como consequência disso. Mas se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se estamos obedecendo a Cristo, e mesmo assim somos mal vistos e por vezes até mesmo excluídos dos nossos grupos de convívio, então a Bíblia nos diz que nós devemos nos alegrar por sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Nós precisamos assumir a nossa identidade como povo de Cristo. Temos que nos lembrar que estamos no mundo, mas não somos do mundo. Temos que edificar não mais um templo, como no texto de Ageu que nós lemos, mas o reino em nós e no mundo. Precisamos sair da nossa zona de conforto, aceitar perder. E nesse contexto, aceitar perder não é retrocesso, como muitas vezes nós podemos achar que é. Por que a gente iria se apegar a essa vida em face da eternidade? Nós temos que cumprir o nosso papel como igreja no reino de Deus. Lá no texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 58, nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E em Colossenses, no capítulo 3, versos 1 a 3, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então reflita, meu irmão, minha irmã. Será que você está se importando demais com a sua própria vida? Será que você está cuidando apenas de si mesmo? Ou você está vivendo verdadeiramente do reino de Deus?
fica aqui o alerta para todos nós, como povo de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Se você gostou desse vídeo, se ele te abençoou, deixe o seu like, compartilhe com seus irmãos e familiares. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.